A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo, vamos conferir aqui, 103. Eu só queria a água, que um obreiro pegasse a água para mim. O que está em minhas mãos aqui é a declaração de fé, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Depois nós vamos voltar a falar novamente. Essa declaração de fé vai ser editada, já deve estar acontecendo e vai ser distribuída em todo o Brasil e onde a CPAD tiver espaço. O chamado credo que vinha no Mensageiro da Paz. E nós estamos mostrando aos irmãos para que os irmãos possam já se prepararem e adquirirem. Porque houve essa necessidade. E o pastor Emanuel é um dos autores assim, nas entrelinhas, é um dos escritores, porque a palavra de Deus já estava escrita, né, irmãos? Mas ele é um dos escritores que, junto com um grupo de ministros selecionados pela CGADB, já vem trabalhando há um bom tempo. Está aqui, mas não vai dar para ver daí, né? A declaração de fé. O novo modelo. Mas eu vou passar aqui para o pastor. O Genival pode me ajudar um minutinho? Só para poder mostrar para os irmãos, isso aqui já é a capa da CPAD, é só ir dando um toquezinho para não apagar. Porque essa capa aqui é uma provisória que foi para poder servir de ensaio. Então, é importante os irmãos tomarem conhecimento que o estudo que nós vamos dar hoje é sobre os anjos. Salmo 103, versículo 20, na sua Bíblia, nosso tema vai ser sobre os anjos. Os irmãos têm conhecimento. Qual o objetivo, então, de abordar-se na declaração de fé a doutrina dos anjos e muitas outras doutrinas que os irmãos já conhecem? É a relativização que está sendo feita com as doutrinas fundamentais. Doutrina quer dizer ensino. Ensinos fundamentais através da Bíblia Sagrada. São os ensinos fundamentais que nós abraçamos e usamos no exercício da nossa fé, da nossa crença, na condução da nossa vida, mas que vem sendo cada vez mais relativizada, cada vez mais, vamos colocar assim, extraído da declaração de fé, das doutrinas fundamentais, o sobrenatural, irmãos. E nós não vamos perder a nossa declaração de fé, a nossa fundamentação da fé na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Além de não perdermos, a CGADB se preocupou em produzir aí essa declaração de fé, para que os irmãos vejam, são várias doutrinas, eu vou ler daqui a pouco para os irmãos, e depois o pastor Emanuel poderá falar mais um pouco aqui. Salmo 103, versículo 20. Eu vou ler o versículo 19 e os irmãos vão ler o versículo 20, tá bom? Melhor, eu vou ler o 20 e os irmãos vão ler o 21. Vamos lá. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Versículo 21. Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Irmãos, o nosso objetivo realmente é transmitir para os irmãos mais a título de recapitulação e esclarecimento sobre algumas dúvidas ou algumas novidades que vêm surgindo, tá bom? Então vamos lá.
nós vamos até 3h30, é isso, pastor Emanuel? Tá bom, tá bom. Bom, irmãos, de primeira mão, nós já sabemos, nós cremos e ensinamos que Deus, entre as suas obras, entre tudo aquilo que Ele criou, Ele criou os anjos. Os anjos são criaturas, foram criadas por Deus antes da fundação dos mundos. Deus já havia criado essa ordem angelical, celestial. E o que isso significa logo de início? Que os anjos são criaturas espirituais, não são feitos de substância terrena, nem de nenhuma substância fora desse planeta e no nosso universo, de nada que nós podemos considerar que seja substância material e que tenha sido criada. Os anjos não são derivados, irmãos, do terreno. Os anjos foram criados com corpos espirituais de substância não materiais. E por isso não estão sujeitos às leis fixas dessa natureza, nem do universo. Ao contrário, eles estão submissos às leis divinas. A palavra de Deus está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os irmãos podem só abrir ou anotar. E o texto diz assim, sobre os anjos: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Então está aqui bem claro, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Já de saída, na introdução, está sendo colocado aqui que os anjos, entre outras razões pelas quais eles foram criados, muito antes de nós, foram criados para servir a favor da igreja, a favor dos santos do Senhor. Antes que a igreja existisse, antes que a humanidade existisse, os anjos já haviam sido criados e nos planos de Deus estava constando que os anjos serviriam a favor da igreja. Nós não podemos idolatrar essa questão de anjos, mas não podemos, por medo de idolatrar, ignorar que neste momento, aqui entre nós, os lugares que nós poderíamos dizer que estão vazios, usamos dessa figura de linguagem, estão todos preenchidos. Na verdade, nem sabemos se eles estão aqui, sentados, ou se eles estão flutuando aqui dentro desse santuário sagrado. Mas uma coisa é certa, eles estão aqui. Eles estão aqui entre nós. E nós vamos ver já na sequência do estudo que os anjos, entre outras atribuições, eles têm a missão de nos observar. E quando nos reunimos, eles se ajuntam também. Se ajuntam também, irmãos. Então não dá para ignorarmos, embora não sejam feitos de substância material. A palavra anjo, todos nós já sabemos, veio da palavra ângelos. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra significa mensageiro. Agora, a definição, sim, eles são espíritos, criaturas espirituais, ou seja, são criaturas realmente sem possibilidade de se mensurar a forma corpórea, porque a nossa mente tem limite para isso, mas um dia nós seremos como eles. A Bíblia fala sobre entre nós e eles, a Bíblia fala que eles foram criados superiores a nós, mas que nós fomos criados um pouco menor que os anjos. Mas Jesus deixa claro, nós não seremos anjos, não podemos confundir. A palavra lá, quando Jesus declara, ele usa
a palavra que se aplica à comparação. Ele diz: não sabeis vós que naquele dia vós sereis como, a palavra como, aí já está entrando, vós sereis como os anjos. Então não seremos anjos, irmãos. Continuaremos sendo quem somos, mas em um corpo glorificado. Ou seja, apto para conviver com a glória de Deus sem se deteriorar, porque Deus é santíssimo. Irmãos, alguém esqueceu o farol do carro ligado. Um Gol HOY 8324. Por favor, compareça lá no estacionamento. Eles são chamados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, eles são chamados de santos. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Eu gostaria muito que os irmãos, podendo, abrissem esse texto aí. Os irmãos, se preparem para uma revelação que às vezes passa. Deuteronômio 3:3, verso 2. Que às vezes passa um pouquinho despercebido. Olha só, eu já estudei sobre os anjos. E escapou, essa ponta aqui ficou solta sobre os anjos em livros poderosos que nós estudamos. Mas está no livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Deuteronômio 33, verso 2, estamos mostrando aí os nomes que são citados, na verdade, nomes que vão classificar. Eles são chamados de santos porque foram criados em perfeição. E aí diz o texto assim: resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos, se referindo aos anjos aí. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Esse texto está revelando que no recebimento da lei dada por Deus a Moisés, os anjos tiveram participação aí, intermediando essa transição aí de dispensação anterior para a dispensação da lei, ou seja, para o recebimento da lei. Então está aí bem claro que este que está vindo aí, com certeza é Deus, é Jesus aí no Velho Testamento, mas colocando logo os anjos que estão ali ao redor, a luz que toma conta do ambiente ali daquele monte, e eles chegam, e Jesus, aí a Bíblia diz que Deus, ele tem na sua direita fogo da lei. Isso nos remete inclusive ao quê? Ao tabernáculo, posteriormente, aquela chama que não se apagava, a chama de Deus, a chama da aliança de Deus. A Bíblia fala no Salmo 148, verso 2 aí, ela diz o seguinte: exércitos ou exércitos, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então os anjos fazem parte, na criação, eles fazem parte de um dos exércitos de Deus. A Bíblia coloca no plural, deixando bem claro que Deus tem mais de um exército, ou seja, na sua ordem de criação, ele criou exércitos para servi-lo. Um deles nós estamos tratando aqui agora, e nós não vamos entrar em detalhes de outro, mas um segundo que nós poderíamos citar é a natureza. Deus usa a natureza, às vezes como arma, como verdadeiros exército nas suas mãos, para colocar o homem no seu lugar. Então que fique claro aí para os irmãos. E aí vem seguindo, vem na sequência aí, depois do Salmo 148, que os anjos, eles também são chamados de anjos, tronos, dominações, principados, potestades.
Veja aí em Colossenses 1,16, todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Colossenses 1, versículo 16. Nós entendemos e cremos que esses seres espirituais, ou seja, os anjos, hoje, eles podem ser bons ou maus. Ou seja, os anjos estão subdivididos em duas categorias. Os anjos da parte de Deus, que um texto na Bíblia Sagrada, inclusive, chama de eleito. Os anjos que não aceitaram, não se deixaram ser seduzidos por Satanás, que se apresentava ali como Lúcifer. Não se deixaram seduzidos. E os anjos que se deixaram ser persuadidos. Depois você vai ver na sua Bíblia, lá em Judas, pega lá um dos versículos, provavelmente versículo 9, é o verso 9, porque Judas não tem capítulo. Você vai verificar lá, quando está sendo citado que alguns desses anjos, no ato da rebelião, eles não respeitaram nem a potestade, ou seja, a autoridade, o poder, o limite que Deus estabelecia, porque mesmo os anjos, é preciso deixar claro para os irmãos, servindo a Deus, adorando a Deus, nas mansões celestiais, nas regiões celestiais, a Bíblia deixa bem claro que há um limite dessa locomoção. Podemos dizer qual o limite? Eu não posso, a Bíblia só diz bem claro que esses anjos, eles não respeitaram, quer dizer, ultrapassaram os limites, e esses, Deus já imediatamente os aprisionou em cadeias eternas. E Satanás foi deposto do céu, todos nós sabemos disso, e vamos me pincelar um pouquinho aqui, só para recapitular uma coisa importante nesse sentido, tá bom? A Bíblia também fala sobre o anjo do Senhor, que é Jesus, que se apresenta no Velho Testamento transfigurado. Quando ele se apresenta como anjo do Senhor, nós temos que prestar atenção, porque os anjos que estão servindo a Deus, todos eles são anjos do Senhor. Mas, quando a Bíblia cita a palavra anjo com a letra minúscula. A letra A entra minúscula ali. Se você vai ver muita passagem assim, o anjo do Senhor, veio o anjo do Senhor. Você vai ver que a palavra anjo está iniciando com letra minúscula. Então ele está vindo da parte do Senhor. Isso quer dizer que esse anjo está vindo da parte do Senhor, da parte de Deus, determinação divina. Mas não significa que ele é Jesus transfigurado em um anjo e se apresentando. Agora, quando você vê textos na Bíblia Sagrada em que a palavra anjo do Senhor está entrando, anjo e Senhor, com letra maiúscula, está falando de Jesus. Quantos podem dizer amém? Sem dúvida alguma está falando de Jesus. Textos que eu gosto de citar, gosto com alegria, gosto com satisfação, é de Josué, que serviu a Deus e foi servo de Moisés durante toda aquela fase do deserto. Nunca ousou se precipitar ou tomar o lugar de Moisés. Nunca, em circunstância alguma, Josué deixou uma, vamos dizer assim, inferência de que desejava ou que queria ocupar o lugar de Moisés. Quantos podem dizer glória a Deus? Nunca, senhores. E os senhores sabem, os senhores pastores, dirigentes de igreja e congregação, sabem que às vezes algumas das dificuldades que encontramos é porque as pessoas que confiamos a elas o título de vice-dirigente, o nosso primeiro auxiliar, em algumas circunstâncias, infelizmente caem nessa correnteza, nesse campo de tentação e desejam o nosso lugar. Mas Josué permaneceu fiel. Deus chamou Moisés no monte
e deu em Moisés o que alguns teólogos chamam de o beijo da morte, porque cobrou. Deus não cobra dos seus líderes publicamente, irmãos. Deus trata pessoalmente, em particular. É preciso ter cuidado para não sermos constrangidos, envergonhados, humilhados, através de vasos que, considerando os dons espirituais, os dons espirituais são perfeitos, irmãos, quando vindo de Deus até nós, mas de nós para o nosso irmão, eles podem sofrerem distorções, irmão. Distorções. E quantas das vezes você ouve lá na sua igreja, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantas vezes na igreja nós ouvimos vasos profetizarem para que nós coloquemos a igreja 30 dias, 60 dias, 90 dias em oração. Não que Deus não fale, mas Deus jamais vai falar com um vaso através de dons espirituais antes de falar com você. Se você estiver na presença dele. Quantos podem dizer glória a Deus? Você estiver falando com... Você tem que estar na linha. Você tem que estar na ligação. Seu telefone de ligação direta tem que estar realmente ligado e a campainha tem que estar pronta para te chamar sempre. Você tem que ter sensibilidade espiritual para perceber que Deus está te chamando para falar com você. Então, quando Deus ele leva Moisés aí, ele leva em consequência de Moisés ter ferido a rocha. Deus havia falado com Moisés lá atrás, porque o povo gritava por água. Moisés, a primeira vez, fere a rocha. E Moisés foi lá e feriu a rocha, gente, uma rocha no deserto, vertendo água, quer dizer, é um tipo de Jesus. E aí Moisés vai e fere, mas na segunda vez Deus fala com ele, Moisés, fala a rocha. A rocha é um tipo de Jesus que é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Estão interligados. E aí Moisés, o que faz na segunda vez? Ele se reúne, chama todo o povo, e aí ele brada bem alto. Ó, povo rebelde, porventura o Senhor vos tiraria do Egito para morrer de sede aqui neste deserto? E dizendo isso, Moisés levantou a vara e feriu a rocha. Deus se envergonhou Moisés? Não. Ó, irmãos, isso não estava planejado não, nem orado. E aí Moisés feriu. E aí o que aconteceu? Saiu água. Problema nenhum com o povo. A autoridade não foi questionada. Mas está lá, nas epístolas, Paulo escrevendo. Convinha que Cristo padecesse uma vez por nós. Uma vez. E Moisés faz o que aí com a rocha que representa Cristo? Então, lá na frente, Deus chama Moisés em particular. Se você olhar, isso acontece com Arão também. Deus tira as vestes sacerdotais de Arão. Arão perde essas vestes, acabou. Vai lá buscar lá que você vai encontrar isso. Isso está para a autoridade, né? Autoridade de submissão. Mas mostrando para os irmãos aí, que a coisa fica bem clara aí, que existe o quê? Existe limite, e que Deus ele sempre vai falar com você. Deus vai fazer você saber. Nós temos que ter traquejo para saber lidar com os vasos, saber lidar com as pessoas na igreja, porque nós não podemos, com atitudes extremistas, de repente, destruir um vaso que levou anos para ser construído, por uma falha, por uma falta de conhecimento. Irmãos, olha só, obreiros, vasos na casa do Senhor, às vezes experientes. Irmãos, isso não se fabrica não, tá bom?
Não existe máquina de fazer obreiro. Eu sei que estão criando aí fora. Mas aqui entre nós, diante de Deus, nós sabemos que não existe máquinas de fazer obreiro. Obreiro leva anos para ser construído. E às vezes, na primeira falha, nós queremos destruir toda a história de um obreiro. E não investimos para resgatar e para recuperar. Nós estamos na era dos descartáveis, mas nós não somos senhores. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Deus, Ele não descarta. Deus não descarta. Deus, Ele luta até o fim para restaurar, para resgatar. Ele não tem prazer na morte do ímpio, imagine na sua. Imagine na sua. Mas todos nós podemos passar por uma crise. Então que fique claro aí, que a Bíblia, quando trata de anjo do Senhor, está falando de Jesus, o quê? Transfigurado. E Josué estava ali orando, perguntando ao Senhor, o povo começando a se afastar, começando a se desviar, e Josué ainda orando. Josué orando. Posso? Eu estou com manga curta, pode tirar a camisa? O terno? Camisa não. Só. Depois eu pego o resto da manga. Na próxima reunião eu pego. Eu venho com o resto da manga da camisa. Então, meus queridos, pois é, alguém tem que ser culpado. Fazer o quê? Vamos culpar a costureira. Então Josué, ele estava orando, e olha aí, você vai ver a passagem aí aparecendo bem clara. Quando de repente aparece um anjo. E Josué, quando ele se levanta e se depara com esse anjo, ele já está com a espada. Pode olhar a passagem aí, capítulo 1. Ele já está com a espada nua. Espada nua é fora da bainha, irmãos. É fora da bainha. Jesus vivia com a espada. Se apresenta, vivia não. Ele se apresenta aí como capitão dos exércitos do Senhor. Algumas traduções falam de príncipe dos exércitos do Senhor. Se ele é o príncipe, irmãos, Deus não colocou querubim substituto no lugar de Lúcifer. Não consta na Bíblia. Ele perdeu e perdeu. Isso. Há coisas que nós temos que pensar antes de colocarmos em risco na nossa chamada, na nossa vocação, no nosso ministério. Sabe por quê, irmãos? Porque há coisas que Deus perdoa, mas as consequências serão inevitáveis. Eu vi um rapaz dando um testemunho na porta lateral do templo, vendo um rapaz dando um testemunho que ele era surfista de trem, que ele cheirava, que ele fumava, que ele fazia, que ele acontecia, e eu admirando e vendo ele dando testemunho, eu falei, meu Deus, que maravilha, que homem cheio do Espírito Santo. Você conhece ele? Você conhece ele? Só não me lembro o nome dele agora. E ele contando e falando aquela maravilha. Aí um dado momento, e eu pensando, meu Deus, que bênção, Jesus perdoou todos os pecados, transformou, é isso que Jesus faz. Então ele virou, quando ele virou, ele não tinha um braço. Ele não tinha um braço. Eu estou aqui para falar sobre os anjos. Mas se Deus está falando com você sobre isso, e isso é muito particular, muito pessoal, eu só peço a você que faça valer a pena. Eu gostaria que todos repetissem comigo essa frase. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Então está aí, o anjo do Senhor. A Bíblia mostra várias passagens sobre o anjo do Senhor, que é Jesus transfigurado no Velho Testamento. Quando Deus fala com Moisés sobre a caminhada no deserto, há um texto lá, não é aquele momento da sarça não, é depois de atravessarem o Mar Vermelho. Deus fala com Moisés, entre as falas de Deus com Moisés, Deus vira e diz assim mesmo, vai e leva essa gente, bota essa gente na terra prometida, e eu enviarei, vai à tua frente, o anjo da minha face. Ele está falando de Jesus.
O próprio Deus falando, Deus Pai falando sobre Deus Filho. O anjo da minha face, se referindo aí de uma forma poderosa. Irmãos, a natureza dos anjos, os anjos são criaturas espirituais. Já mencionamos, vamos falar de novo, eles são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Não dá para ignorar. São criaturas espirituais criadas por Deus em estado de perfeição e têm um poder extraordinário. Mas não incorporam. Anjos da parte de Deus não incorporam. Satanás é baixo, é sujo. Ele viola. Ele entra pela janela. Ele aprisiona o espírito e a alma da pessoa, assume o comando do sistema nervoso central e passa a se expressar pela fala da pessoa. Satanás não dá para dizer claramente que incorporou, mas a Bíblia mostra logo no começo o diabo lá falando pela boca de uma serpente. Falando pela boca de uma serpente. Ele vai incorporar em um homem na grande tribulação. Qual é o título que a Bíblia dá a esse homem? Título principal. Senhor? Eu não ouvi não. A besta. Então, ele vai incorporar no anticristo, na besta, que a gente ficava orando e não pegava esse carro quando ele passava porque tinha o nome de besta. Também não sei realmente porque foi colocado besta. A gente não sabe qual é o segmento de fé de quem é dono de fábrica. Não é verdade? Mas é preciso deixar bem claro para os irmãos que eles são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Diz lá no Salmo 103 que já lemos: bendizer o Senhor, anjos magníficos em poder. Estão acima de nós, seres humanos. Foram criados um pouco maiores, ou seja, a Bíblia fala no Salmo um pouco maiores. Pedro fala bem claro que os anjos foram criados realmente superiores a nós. Por quê? Porque os anjos são criaturas que foram criadas em estado de perfeição e imortais. O homem, embora criado para viver eternamente, poderia estar sujeito à morte. E o conhecimento do bem e do mal, olha a perfeição dos anjos. O conhecimento do bem e do mal já está internalizado na criatura celestial. Você fica se perguntando, né? As pessoas chegam para você e querem dizer para você que foi o Deus que criou o diabo. Deus não criou diabo nenhum. Não é verdade? Deus não criou diabo nenhum. Apenas ele tinha o conhecimento. A diferença entre os anjos e Deus é que se um anjo fizer uso do conhecimento que ele tem, os princípios de trevas, que ele tem conhecimento, ele se torna escravo deles. Deus, ele tem conhecimento do bem e do mal, e é Senhor acima, em cima no céu, e não há ninguém semelhante a ele, nem em cima no céu, nem embaixo da terra. Deus é santíssimo, e o mal jamais terá poder sobre ele, porque Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando porque às vezes no nosso meio acontece eu já vi e ainda vejo. Olha, irmãos, eu vou deixar claro para os irmãos uma coisa. As igrejas estão mudando, mas não são todas. A igreja que Jesus vai arrebatar continua a mesma. Muita igreja aí que você entra na igreja, se você não se policiar, realmente você se excede. Você se excede na alegria do Espírito Santo. A gente quer censurar, a gente quer reprovar,
Mas se eu aceitar Jesus, vim do mundo, nunca conheci o Evangelho, aceite Jesus numa igreja, que os irmãos, para adorarem a Deus, os irmãos pulam, o que eu vou fazer para adorar a Deus? Eu vou pular. E o que eu estou fazendo? Eu, que não tenho outro conhecimento, estou adorando ou não? Estou adorando. Então não podemos botar todo mundo na mesma panela. Tem que ter cuidado com isso. Quer tocar, você toca. Você é livre para fazer o que você achar melhor. Eu não. Eu vou orar. Deus me dando discernimento, dom de discernir os espíritos. Deus manifestando o dom de discernir os espíritos, eu até repreendo. Mas Deus não me dando discernimento, eu digo que o pastor Horácio sempre disse aqui, na área de direito. É melhor você deixar um inocente na rua, um culpado na rua, pessoal de direito aí que domina isso, do que botar um inocente na cadeia. Então é melhor a gente não se precipitar. Mas que tem que ensinar, tem que ensinar. Quantos podem dizer amém? Então eles são criaturas celestiais da parte de Deus, estão entre nós, mas não incorporam. E às vezes nós verificamos, olha só, errais porque não conheceis a Escritura. É por isso que está aí, ó, defesa da fé. Os irmãos vão poder, inclusive, usar na igreja para poder ministrar estudos bíblicos nas sequências doutrinárias da igreja. Então, olhem bem, às vezes, quantas vezes eu já vi vasos profetizarem. Eis aí que o meu varão desceu. Desceu o meu varão. Ou então, eis que eu enviei o varão. Tem um hino que diz, né? Desceu o varão. Desceu o varão. Olha como ele caminha. Aí levanta uma pessoa. Ela começa a andar. E aí que negócio esquenta mesmo. Aí que esquenta mesmo. Olha como ele caminha e vai. Irmãos, olha só, o maior responsável por isso são os mestres. Se somos mestres, porque todo pastor é mestre. Somos nós. Não. Ovelha enxerga pouco, irmãos. 3 metros na frente, 4 metros. Nós temos que estar sempre tratando dos assuntos. Quantos podem dizer amém? Temos que estar tratando. Então, superiores aos homens, todavia não são ilimitados. Têm poderes, são magníficos. Eles não são ilimitados, porque são criaturas. E quem ousou ser ilimitado foi deposto do céu. Não são ilimitados. Se os anjos, senhores, não são ilimitados, imagine nós, no exercício do nosso ministério, quando às vezes agimos de forma autocrática, ditatorial e etc. Então temos que pensar sobre isso. Os anjos, eles são criaturas magníficas em poder, mas não são ilimitados. Eles são criaturas e não conhecem os planos eternos de Deus. Eles atendem a Deus. Não pense que um anjo tem onisciência. Se um anjo da parte de Deus, ele não tem onisciência, ele não tem como saber o que está se passando no seu pensamento, na sua cabeça, imagine um demônio ou um anjo decaído. Se quem tem glória de Deus, quem caminha na velocidade da luz, porque a Bíblia mostra lá em Apocalipse o anjo descendo num relâmpago, e relâmpago é luz, 32 mil quilômetros por segundo. Daí, muito fácil Satanás passar para as pessoas a impressão de onisciência e de onipresença, porque estão nessa atmosfera. São milhares, foi 1/3 dos anjos. Então, aparentemente, o que nós vemos aí, uma onisciência, uma onipresença, não, meu irmão.
Isso é a velocidade, é a facilidade, é o acesso à informação. Se o ser humano na televisão fala, estamos com fulano lá no Japão, ao vivo agora, e vamos ouvir, fulano vai falar, aí você conta no relógio. 1, 2, 3 pessoas. Então, boa noite para vocês aí no Brasil, estamos aqui, São Meio-Dia. Se o ser humano foi capaz de criar uma coisa assim, imagina a velocidade que esses seres que foram depostos do céu, mesmo decaídos, mesmo sem glória, não perderam essa capacidade, porque são imortais. Eles têm, e nós às vezes confundimos. Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa me chamou no centro, porque me chamou para um desafio, chamou um monte de gente do centro, e estava lá o pessoal no centro, e esse pai de santo estava lá, e ele disse assim, não, eu vou mostrar para você que eu consigo dizer o que está passando na sua mente. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu entrei no centro e fiquei esperando. E aí falei, vou te dar 3 oportunidades, estou pensando aqui agora. E aí ele disse, o que realmente, irmãos, diante de Deus eu não ia mentir, né? Eu não vou fazer uma coisa dessa num centro com um monte de demônio ali. Mentirosos são eles. Eu disse, e o pai de santo errou. Falei, ó, não é isso. É ele. Mas você pensou isso aí. Eu falei, eu já pensei isso em outras ocasiões, mas agora não foi isso que eu pensei. É isso. Eu falei, não é. Terceira chance. É isso. Eu falei, não, eu vou dizer o que eu estou pensando agora. Aí o pai de santo falou assim, então fala, falei, o sangue de Jesus te repreenda. Ele caiu no chão, um monte de filhos de santo começaram a gemer no chão, rosnar aquele monte de demônio. Eu gritei para os irmãos que estavam lá de fora, entra gente, que tinha os irmãos de espírito de oração do lado de fora, que eu deixei lá escondidinho. Eles entraram, vamos começar a trabalhar agora na autoridade do nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Centro fechou, irmãos. Passei essa experiência. Centro fechou. Pai de santo aceitou Jesus. As pessoas se converteram. Muitos deles se converteram e o salão fechou como centro e abriu como subcongregação. Então é preciso deixar bem claro que temos que ter cuidado para não sermos enganados, e às vezes nós mesmos podemos cair nessa falha, porque às vezes deixamos um tempo sem mexer. Quando deixamos sem mexer, vai acontecer, tá bom? Então que fique claro para os irmãos, anjos da parte de Deus não incorporam, não têm onisciência, não têm onipresença, nem os de Deus, imagine os do diabo. Os anjos recusam a adoração, antes eles adoram a Deus. Os anjos são seres espirituais invisíveis aos olhos humanos, mas podem manifestar-se de forma visível, de acordo com a vontade de Deus. Eles não possuem corpo material, irmãos, porém são apresentados como seres pessoais e morais. Os anjos têm os valores que nós abraçamos da palavra, pois são criaturas de Deus e adoram a Deus de dia e de noite. Os anjos louvam e adoram a Deus no céu e na terra, senhores. O texto nós vamos citar para os irmãos aqui na terra, vamos citar só esse texto. Quando Jesus nasce, os pastores que estão ali por perto, eles ouvem os anjos fazer o quê? Cantando na nossa atmosfera, glória a Deus nas alturas, paz na terra, para com os homens de boa vontade. Os anjos adoram a Deus na terra e adoram a Deus no céu. Quantos podem dizer amém? Irmãos, fazem barulho. Eles adoram. Os serafins estão lá, gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Abra na sua Bíblia, Apocalipse, só anote. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 a 13, você vai ver anjos
e seres humanos, uma multidão, adorando a Deus, louvando a Deus. Então não dá para ignorar, senhores, não dá para ignorar que a igreja de Deus, se quer morar no céu, tem que ensaiar aqui na terra, tem que adorar, tem que glorificar. Nós não podemos ignorar, é fato que algumas pessoas, de forma muito pessoal, eles adoram de uma maneira mais discreta, e não podemos impor nem julgar uma pessoa se de repente ela não dá muita expressão verbal, porque não estamos no pensamento dela, irmão. Mas é preciso deixar claro que a adoração, a glorificação, faz parte de um treinamento para habitar nas mansões celestiais, porque no céu não tem silêncio, irmãos. A Bíblia só registra silêncio no céu em um momento, em toda a Bíblia. E é por 30 minutos. E o que é que nós estamos vivendo? Uma transição, onde as pessoas estão fazendo o quê? As pessoas estão mudando a expressão de adoração, da glorificação, para expressões corporais. Dançando, aplaudindo. Eu não sou contra aplaudir, não. Mas não é doutrina, não. A Bíblia diz aplaudir o Senhor com as mãos. Eu pastoreei durante muito tempo uma das filiais e realmente nós batimos palma lá. Eu não tenho hipocrisia comigo, não. Mas era uma vez ou outra. O que se falava, parecia que a igreja Assembleia de Deus Jardim Paraíso era uma igreja do Evangelho Quadrangular. Não, isso nunca existiu, não. A mesma coisa esse papo de ir no culto com mulheres de calça comprida. Se tivesse, era nova convertida. Não existia isso. Disseram muita coisa que nunca existiu. Tá bom? Está aqui meu amigo, pastor João Batista Gonçalves. 7 de abril. Eu sei que já falaram dele também. Quer saber? Sai daqui hoje e vai lá no culto. Vê se quando a União Feminina cantar, se tem alguém de calça comprida lá. Ou fala, nossa, é tanta coisa que se fala, tanta coisa que se diz. Mas e aí? Ir até lá? Não dá. Eu já vou ouvir, irmão. Tá bom? Então que fique claro para os irmãos que os anjos não incorporam, são seres poderosos que podem se transfigurar na pessoa, vamos dizer assim, na figura humana. Irmãos, e isso é real. E isso é real. Nós já vamos encerrar. Isso é real, irmãos. Quantos de nós já fomos livrados? Eles estão a serviço da igreja. A igreja ora e Deus envia os seus anjos. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo, se não me engano, 10 e 11. Dá uma olhada lá, você vai conferir. Diz bem claro, porque Ele dará ordem aos seus, não é um só para você não. Não é anjo da guarda não. Aos seus anjos, para que eles, aos seus anjos, ao teu respeito. Pode ler aí. Porque ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, ou seja, sobre tudo da sua vida. Coisas que você não sabe daqui a um mês, daqui a 2 meses, que poderia acontecer com você. Quantas vezes vocês já foram livrados, nós já fomos livrados de perigos de morte, de carros desgovernados. Fomos salvos no trânsito, na pista, na beira, na calçada. Já fomos guardados de bala perdida, porque espadas desviaram. Nós não vimos, senhores, mas aconteceu no mundo espiritual. Aconteceu. Os anjos, eles estão a serviço da igreja e podem, por uma determinação de Deus, punir até os inimigos do povo de Deus. A Bíblia mostra isso. Exércitos inteiros sendo punidos. Pode cobrar do próprio povo de Deus o que for necessário, com autorização de Deus.
Então, que fique claro para os irmãos a importância dos anjos. Não podemos ignorar nem idolatrar. Quantos podem dizer amém? A Bíblia deixa bem claro que quando um anjo se apresenta a João lá em Apocalipse, João quer adorar o anjo fala com ele: levanta-te, fica de pé. Adorar, adora a Deus. Então os anjos não aceitam adoração. Os anjos não aceitam adoração. E aí nós vemos aqui os ofícios dos anjos, já citamos alguma coisa, vou só ler. Eles estão presentes nos cultos, observam a nossa vida. Esses seres angelicais executam as obras de Deus, tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também os crentes quando desobedecem a Deus. Esses anjos revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. E aí você contempla uma visão. Você contempla a visão de um anjo chegando e entregando uma carta. Deus está usando você com o dom de discernir os espíritos, revelando a você o mundo espiritual da parte de Deus. Anjos entregando carta. Irmãos já contemplaram em momentos de adoração e de comunhão, anjos servindo alimento para aqueles que estão ali. Irmãos já contemplaram essas visões extraordinárias. Isso aí é o dom de discernir os espíritos se manifestando e dando a você, sob a forma de visão, um ministério dos anjos entre nós. Irmãos já contemplaram espíritos malignos, anjos de negro, homens de vestes tenebrosas, cobertos de trevas, corpo de ser humano, cabeça de animais, próximo à pessoa, em culto de libertação, e chamar a pessoa e o demônio se manifestar. Dom de discernir os espíritos, revelando o mundo espiritual dos anjos decaídos, de demônios, de Satanás e seus seguidores e seus asseclas. Isso é visão. Não existe dom de visão, existe manifestação de visão pelo dom de discernir os espíritos. Irmãos já contemplaram anjos entregando envelopes. Aí é o dom da ciência. Aquela causa que você está orando, ninguém sabe. E aí você recebe o envelope lá. Irmão, Deus mostrou, tem uma causa para o irmão. Deus, dali a um ano você está recebendo, dali a 6 meses, você está recebendo lá 80 mil reais. Fica até desorientado. Deita o dinheiro no colchão lá. Né? Isso é uma brincadeirinha. Tá bom, irmãos? Então, isso aí é extraordinário. Eles se apresentam entre nós. Estão aqui entre nós. Adorá-los? Não. Mas reconhecer? Sim. Orar e pedir a Deus que os envie? Sim. Eu vou contar uma experiência minha para os irmãos. Quando eu tinha uns 2 anos e meio na igreja, eu olhava o meu pastor e ele pregava o meu pastor. Ele era muito inspirado. E eu olhava para ele, eu tentei aprender a cantar, não consegui. Tentei tocar pandeiro, não consegui. Eu cheguei a estudar até música um pouquinho para tocar instrumento. Não conseguia, não teve jeito. E aí eu admirava o meu pastor, como ele pregava, como ele era inspirado. Eu tinha muito pouco ensino. Eu era extremista, tinha pouco conhecimento da palavra. Para mim ir para o seminário era diabólico. Quem estudava a letra morria porque a letra mata. E eu era desse tipo. Descia do monte atracado com outro vaso, ele entregando um recado para mim, eu entregando para ele. 3, 4 metros lá. Eu fui assim, irmãos. Mas olha só, eu achava que estava certo. E ninguém me dizia nada. Eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu quero a revelação da tua vontade, do teu propósito. Senhor, eu vejo teu filho pregando, Senhor. E eu acho bonito, Senhor. Novo crente, pouca instrução. Olha a minha oração. Senhor, me dá o dom do pastor Jair Macedo. Me dá daquele dom lá, Senhor. Ora, irmão, Deus só quer um Jair Macedo, Deus só quer um Pedro, Deus só quer um José.
Para de imitar, né? Não podemos imitar, não podemos dar uma de dublador, de imitador. Seja você mesmo, seja quem Deus quer que você seja, e você vai ser surpreendido com um futuro brilhante que Deus vai realizar na sua vida, sem precisar que você imite ninguém. Basta você ser você mesmo. Porque Deus criou você para você ser você. Somos únicos. Então é preciso deixar bem claro. Eu orando a Deus, não tinha esclarecimento. E chorando na presença de Deus. Comecei a sentir um gozo, uma alegria. Aquele mover do Espírito. Eu estava no meu quarto sozinho orando. Eu era solteiro ainda. E de repente, irmãos, como disse Paulo, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Isso é para aqueles que creem. E eu desejo que todos aqui creiam. Que Deus faz essas coisas. Então, de repente, eu ouvi uma voz. Eu ouvi aquela voz. Fica aqui onde eu te boto agora. E eu percebi que eu estava em um deserto. Não via nada, só areia e mormaço tremendo. Chegava a sentir, ter a sensação térmica, como disse, se do corpo, fora do corpo, eu não sei. Mas fato, eu estava sentindo. E aí Deus falou comigo, eu vou enviar o anjo. Ele vai tocar nos teus lábios. E depois que ele tocar nos teus lábios, nunca mais se preocupa com o que você vai falar. Abra a sua boca que eu encherei. Irmãos, em um dado momento eu ficava assim, ó, olhando. Será que vem de lá? Será que vem de cá? Será que vem de lá? Será que vem de cá? Em um dado momento, quando eu virando o rosto assim, que chegou na minha posição de frente, assim como os irmãos estão aqui, estava diante de mim um varão, meus irmãos. Ele não tinha asa, tá? Anjos não precisam de asa, irmãos. Eles não precisam de asa, eles não são feitos de substância material, são criaturas espirituais. As asas, quando aparecem na Bíblia, elas têm um significado metafórico ali, tem um significado de figura de linguagem ali, para você trabalhar ali na hermenêutica, na simbologia ou na tipologia. Eles não precisam de asas para se deslocarem. Tá bom? Eles não precisam de asa para se deslocarem. Nós falamos o tempo todo que eles são seres espirituais, não são feitos de substância material. Eles não precisam de pena, irmãos. Pensem, eles não são mutantes, irmãos. Eles são criaturas perfeitas. São imutáveis enquanto escolherem ser. Eles são imutáveis no sentido de serem perfeitos na adoração a Deus. Então, às vezes é possível que Deus te mostre em visão um anjo e ele tem asa. É possível. Deus me livre de julgar as coisas do Espírito na sua vida. Mas lembre-se, não significa que ele precisa dessas asas para voarem. Tá bom? Lembre-se disso. Anjos não têm asas para se deslocarem. A velocidade de um anjo é imensurável à mente humana. Já mencionamos aqui. Até para nós, né? Até para nós. Não estamos dizendo que os anjos não podem se transfigurar e se apresentar na figura corpórea, com asa ou sem asa. Só estamos dizendo que na criação, na natureza do anjo, não faz parte, não é regra anjos terem asa e precisarem dela para se locomoverem. Então aquele varão se apresentou, irmãos, aquele homem de vestes brancas, era um branco resplandecente, que eu não conseguia ver direito, as minhas vistas, elas ficavam querendo que piscar, e eu contemplando ali, os cabelos eram como fios de fogo,
descendo sobre a cabeça daquele homem, próxima à altura do ombro ali. E de repente ele estendeu as mãos e tocou com uma coisa nos meus lábios. Irmãos, não foi brasa, eu não sei mensurar. O meu cérebro não consegue, através do que tem arquivado no meu pensamento, identificar aquilo que ele usou. Mas ele tocou nos meus lábios com aquilo. E quando ele tocou, eu ouvia como um ferro que bate quente num tecido molhado. Na minha boca. Eu sentia como se meus lábios estivessem fibrilando. E de repente, aquele anjo subiu, irmãos. E ele, quando subiu, eu tentei olhar, quando vi, eu só conseguia ver descendo assim, aquelas faíscas de fogo que me encobriam. E quando eu dei por mim, eu estava no meu quarto de novo. A partir daquele dia, eu tinha 17 anos e meio. A partir daquele dia, Deus começou a usar, através do dom da sabedoria, dando expressão à palavra. Quando eu vim fazer o seminário, eu já atendia esse ministério de palavra, de ensino em diversos lugares. Só que ensinar, eu ensinei muita coisa errada antes de vir para o seminário. Eu ensinei, por exemplo, eu ensinei que Deus chamou Isaías lá no capítulo 6. E Isaías já era profeta lá em Reis, falando com o rei Ezequias. Eu ensinei que Jonas recebeu a chamada dele, e até preguei que ele recebeu a chamada dele para Nínive, mas Jonas está lá nos livros de Reis pregando. Então eu ensinei muita coisa na boa vontade, errado. Agora, a inspiração divina tinha, e Jesus batizava com o Espírito Santo. E não tinha ido estudar seminário, eu não era. Cheguei aqui fazendo seminário sem ser batizado com o Espírito Santo. Então que fique claro para os irmãos, o que nós passamos, está aqui a nossa declaração de fé, foi passado um modelo que a CPAD vai colocar à venda para os irmãos, é da CGADB, uma benção. Um irmão, eu vou dar um minutinho para o irmão falar, tá bom? Tudo bem? Então está na benção. Então, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Emanuel.